Aleluia, glórias a Deus. Quero estar cumprimentando o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha, culto abençoado, onde Deus já falou em nossos corações, e eu creio que ainda poderá falar mais, amém? Quero convidar os irmãos para abrir a vossa Bíblia, o Evangelho ao qual escreveu Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 11 em diante. Vamos estar lendo alguns versículos. Lucas, o capítulo é o de número 15, a partir do verso de número 11 em diante, estaremos lendo alguns versículos salteados, irei dizendo, e todo o povo de Deus irá acompanhando. Enquanto vocês procuram, quero também, com muita alegria e satisfação, cumprimentar os nossos amados irmãos internautas, você que tem sempre acompanhado este trabalho, seja através do Facebook, através do YouTube, quem sabe através do canal Mel. Que a bênção do Senhor seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. O Evangelho a qual escreveu Lucas, o capítulo é o de número 15, uma passagem a qual muito conhecida de todo o povo de Deus, a partir do versículo de número 11 ao 14, e em seguida estaremos lendo do versículo 17 ao versículo 20, e encerraremos a leitura do versículo 28 ao 32. O Evangelho a qual escreveu Lucas, o capítulo é o de número 15, e o verso de número 11 diz assim, a minha versão é uma versão atualizada, por isso eu creio que deve estar diferente de algumas versões dos demais irmãos. Mas o contexto geral, a palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus em Lucas 15, verso 11, diz assim, na minha versão. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Agora o verso de número 17 ao verso 20. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. Agora, para encerrar a nossa leitura, verso 28 ao 32. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, ou mandamento em algumas versões. Mas tu nunca me deste nem um cabrito
para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele? E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Glórias a Deus. Como eu falei, é a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa parábola, onde vai contar-nos de um filho que desejou algo ao pai. Eu creio que não havia necessidade desse filho desejar algo ao pai. Por quê? Porque aquilo já era dele. E muitas das coisas que nós pedimos ao pai, ainda não estamos preparados para receber. Sabemos que nós, como cristão, conhecedor da palavra, sabemos que se nós pedirmos, que a própria Bíblia diz, o que bater, a porta se abre, o que pede, recebe, o que busca, encontra. Por isso sabemos, se pedimos ao Pai, o Pai nos dá. Mas nem sempre, quando pedimos algo ao Pai, estamos ainda preparados para receber. E este filho, olhando-se para esta parábola, a qual Jesus conta, ele vai fazer uma coisa fora do normal, fora do contexto normal da lógica. Por quê? Porque ele vai pedir a herança, a sua herança, ainda seu pai estando vivo. Isso na lógica humana, isso é uma afronta ao próprio pai. Por quê? Porque se você está desejando a herança, normalmente nós, quando pedimos ou recebendo a herança, é após a morte ou o falecimento do pai ou da mãe. Só a partir daí é que nós recebemos a herança. E esse filho, com o pai ainda em vida, ele deseja a parte dele da herança. Automaticamente, o que ele queria? Pai, eu quero que você morra, me dá a minha parte. E o pai poderia, nós olhar humano, como diz o nosso pastor, tirar o cinto e dar umas 2 cintadas nele, né? O filho, mas não, é Jesus que está contando a parábola. O que o pai faz? O pai dá, porque o pai é assim, o pai deu para o filho. E quando eu já falei, quando não estamos ainda preparados para receber algo, entramos em extrema dificuldade. E sabemos que esse filho, ainda mais para o propósito a qual esse filho pediu algo para Deus, para esbanjar, para usufruir com coisas que não era de procedência de Deus. Esse filho pede algo ao pai, o pai lhe dá, e aí, o que ele faz? Ele sai da casa do pai. E o pior, às vezes sair da casa do pai é muito mal, mas além de sair da casa do pai, o pior é sair da presença do pai. É o que esse filho faz. Saiu da casa e principalmente saiu da presença do pai. E esse filho vai, como a própria palavra nos diz, vai usufruir daquilo que ele já tinha recebido da sua parte da herança. E começa a esbanjar, a gastar. A minha versão, outras versões fala meretrizes, a minha versão fala propriamente prostituta. Estava vivendo uma vida praticamente pecaminosa diante da sua herança, diante daquilo que ele tinha recebido do pai. Eu acho interessante
o nosso pastor, ele disse no nosso curso seminário, e também sempre ele costuma falar aqui, ele apenas repetiu ali no nosso curso seminário, que sempre pessoas quando vai procurar ele, pedindo um conselho, primeiramente ele fala para a pessoa: você está disposto a obedecer o conselho a qual eu vou te dar? Porque se não estiver disposto, não vale a pena nem perder tempo. E muitas das vezes as pessoas é assim. Quantas vezes as pessoas, somente no caso o próprio pastor falando, que vai procurar, ele já tem a decisão já em mente, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele só quer saber apenas a opinião do pastor. E esse filho podia pedir a opinião do pai dele, mas não, ele quis por vontade própria, seguir a sua própria decisão e conselho. E muitas das vezes, eu vejo aqui, pessoas que recebem, ou que recebem um aconselhamento que não é aquilo que queria, ele faz de tudo. Para quê? Para não dar o braço a torcer. Não sei se você conhece alguém assim. Faz de tudo para não dar o braço a torcer. Talvez entra numa extrema dificuldade. Olha o que aconteceu com esse filho pródigo. Quando ele estava usufruindo das coisas, estava tudo bem. Mas chegou o ponto que aquilo que ele tinha, acabou-se. Ainda para piorar, Jesus vai contar na parábola que houve uma grande fome naquele lugar. Só que, quando a pessoa recebe algo, eu estou falando a respeito de um conselho, e quer sempre não acatar, ou melhor, não dar a voz àquele conselho que foi contrário do que a decisão dela, ela sempre procura uma carta na manga para tirar. Por quê? Porque ela ainda acha que tem uma possibilidade de não dar o braço a torcer. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo. Esse filho pródigo chegou na situação a qual ele acabou todo o seu dinheiro. Não tinha mais jeito. Era a hora de voltar para casa. Não. O que ele fez? Ele foi trabalhar. Só que o trabalho dele, infelizmente, como todos nós conhecemos, foi apacentar porcos. Isso para o judeu é uma afronta, porque porcos, para os judeus, são animais imundos, animais impróprios. E a cuidar de porcos é verdadeiramente chegar no fundo do poço. É verdadeiramente chegar no buraco, onde já não tinha mais solução, onde já não tinha mais jeito. E foi o que aconteceu com esse filho pródigo. Verdadeiramente ele chegou no buraco, no fundo do poço. Agora já não tem mais jeito nenhum. Eu vejo esse filho pródigo, apesar de nós conhecermos essa história muito bem, eu vejo uma lição que nós aprendemos aqui. É reconhecer que quando chegamos no fundo do poço, ainda há uma solução. Ainda há um caminho. Ainda há uma esperança. Qual é a esperança? Voltar para a casa do Pai. Quantas são as pessoas aí agora que estão nos acompanhando, que estão exatamente neste momento? O mundo está atravessando uma grande dificuldade, como todos nós sabemos. Você está lutando de diversas formas, está tentando todo tipo de jeito, ou tentando um jeito para essa situação. Só há uma situação, só há uma resolução, melhor dizendo. Qual é? Volta para casa. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. E você vê que as pessoas, elas são tão assim, tão orgulhosas, tão, como se diz, osso duro de roer, que não dá o braço a torcer. Passa a dificuldade que for, ainda permanece ali. Passa qual for a escassez que esteja permanecendo, fala, mas eu não vou dar o braço a torcer. E esse filho pródigo, ele nos ensina
que quando nós chegamos verdadeiramente no buraco, no fundo do poço, faz como esse filho. E o interessante é que Jesus vai dizer que esse filho, ele primeiro ensaia o que ele vai dizer para o pai. Antes de dizer para o pai, ele vai ensaiando. O que eu vou dizer ao pai? Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser teu filho. Deixa que eu fique na tua casa sendo apenas um trabalhador, apenas um serviçal da tua casa. Reconheceu a humildade de reconhecer que errou, que falhou, que pecou contra o céu, como o próprio Jesus fala, e contra o Pai. Só que esse filho pródigo, o que ele fez de melhor foi se arrepender. Só que ele tinha um grande obstáculo dentro da própria casa do pai, que era o irmão. O irmão estava dentro da própria casa do pai. O filho tinha se perdido ao sair da casa. O irmão perdido dentro de casa. Quantos são as pessoas dentro da casa do pai que se encontra perdida? Na lógica humana, como eu já vi falar, essa parábola contando assim, você olhar pela nossa lógica humana, esse filho mais velho, ele estava com todo o direito de se revoltar. Seu irmão pega as coisas do pai, ou melhor, a herança que era dele, e gasta tudo, e volta. Mas quem deveria estar revoltado não era o irmão. Quem deveria estar revoltado era o pai. Porque ele pegou a herança, não foi do irmão. Ele pegou a herança, foi do pai. As coisas quem tinha era o pai, não era o irmão. Por isso que Jesus conta essa parábola do filho pródigo, do filho perdido que foi achado, e conta de um filho perdido dentro da casa. Porque se você for de olhar direitinho, para nós entendermos essa parábola do filho pródigo, vê lá no início do capítulo 15, que se reunia todos os publicanos e pecadores, e estavam reunidos para ouvi-lo. Ouvir quem? A Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam, outras versões murmuravam. Este recebe homem, pecadores, e come com eles. Jesus, quando começa a contar essas parábolas, pela lógica, quem era o certo? Eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Por quê? Porque eles falavam da palavra de Deus. Agora os publicanos, os pecadores, eram pessoas erradas. Isso para eles. Mas só que ele tinha uma coisa. Eles falavam com a boca, mas não agia com o coração. O que Jesus estava dizendo, que não basta apenas falarmos, temos que agir. Que não basta apenas dizermos algo, se nós não agimos. Os fariseus pregavam a palavra de Deus, os escribas ensinavam, mas não vivia o principal mandamento de Deus, que é o amor. E Jesus estava justamente contando essas parábolas do amor.
O amor de quem? O amor do Pai para com aquele que se arrepende. Por isso nós devemos ver o que Jesus fez ao acolher aqueles publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os colhedores de impostos, aqueles que pegavam o dinheiro do povo, ou melhor, recolhia, o dinheiro do povo. E os pecadores todos conhecem. Deve ser prostituta, e mais um bocado que estava lá desviado. Mas tudo vinha ver aquele que tinha a palavra da vida, Jesus. E Jesus, ao ver aquilo, e vendo que da mesma forma os fariseus faziam igual o filho mais velho, Jesus teve que contar essa parábola. Por quê? Para os fariseus e os escribas entenderam qual era o propósito de Deus nessa terra. Qual é a vinda de Jesus nessa terra? Qual foi a mensagem que Jesus pregou nessa terra? O reino de Deus e amar uns aos outros. Porque não adianta nada sermos como o filho mais novo, sair da casa do pai, fazer o que tiver de fazer erradamente e não se arrepender. Não adianta nada estar na casa do pai, mas não se alegrar com a felicidade do irmão. Porque se esse filho mais velho entendesse que quem deveria ter raiva, quem deveria ter realmente irado era o pai, não ele, ele ia ver como é que as coisas do céu funcionam. Por isso, muitas das vezes, as pessoas chegam destruída, desfalecida, como foi esse filho pródigo, esse jovem. E ao invés de abraçarmos, ao invés de darmos o nosso amor, o nosso carinho, ainda olhamos torto, ainda ficamos fazendo bico e falando, esse aí, não, é esse aí que Deus quer usar. Quantas são as pessoas que a gente jamais vai pensar, não, esse aí não, esse aí Deus não, esse aí já não tem mais jeito. Como diz uma pessoa, Deus já sabe quem nasceu para ir para o céu e quem para ir para o inferno. Não. A partir do momento que nós verdadeiramente se arrependemos e vamos para a casa do Pai com o coração contrido, com a nossa alma rasgada na presença do Pai, Ele está apenas de braço aberto para nos receber. Está aqui de braço aberto para receber o teu filho. E o irmão que deveria também se alegrar, porque o pai se alegrou, porque quem deveria ter triste era o pai, deveria participar do banquete de comemoração, pois o próprio pai vai dizer, alegrai-nos conosco, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Alegremos comigo. Não, ele foi fazer bico, ele foi fazer cara feia, ele se entristeceu, ele ficou irado, como foi os fariseus, como fez os escribas. Como pode o homem se dizer mestre, o homem se dizer doutor, ensinando, comendo? O que fez o pai? Estava comendo e se alegrando, regozijando, fazendo banquete para o filho perdido. E assim estava Jesus, com os publicanos e os pecadores, se alegrando por se arrependerem. E os fariseus e os escribas, e o filho mais velho, entristecido, triste com a felicidade
do irmão. Triste, porque o irmão voltou para casa. Triste, porque quem sabe ia ter que dividir de novo a herança. E muitas das vezes acontece isso. Aquele que se perde, quando sai da casa, ele ainda tem uma esperança que verdadeiramente se arrepender, Deus, o Pai, melhor dizendo, está com o braço aberto. Mas aquele que se perde dentro de casa é pior coisa. Como diz o pastor, estarmos dentro da casa de Deus e caminhar para o inferno. E quantas são as pessoas que estão assim, dentro da casa de Deus e caminhando para o inferno? Dentro da casa de Deus e murmurando, dentro da casa de Deus e ficando com raiva de A, de B ou de C. Dentro da casa de Deus, ao invés de alegrarmos, se entristecendo. Quantas são as pessoas que se encontram nessa situação? Quantas são as pessoas que se encontram nesse mesmo jeitinho que estamos falando agora? E o Pai está apenas de braço aberto, querendo receber não apenas aquele que verdadeiramente se arrepender, mas também receber o próprio que está dentro da tua própria casa, nessa situação. E muitas das vezes, é isso que acontece nas igrejas, do modo universal, no modo geral. O povo que se diz cristão, o povo que quer, ou que melhor deveria querer a vinda ou a volta de Cristo, se entristecendo, se irando, se revoltando com a felicidade do irmão. Por isso, eu vejo nessa parábola, onde Jesus ele vai falar e explicar da melhor forma possível, que verdadeiramente o Pai está apenas de braço aberto, seja para aquele que se arrepender, ou seja para quem está dentro da casa. Por isso que Jesus, ao pregar essa palavra, ou melhor, ao falar dessa parábola, ele estava falando principalmente para os fariseus e para os escribas. O que eu quero não é que me adorem com a boca, mas que me adorem de coração. O que eu quero não é que fale, mas que viva. Não é apenas falarmos, é muito bom, mas se não vivermos, disso nada vale. Por isso que Jesus, ele nos ensina cada vez mais que devemos verdadeiramente estarmos com o coração contrido, estarmos verdadeiramente com o coração voltado para Deus, porque sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E quantos são de nós, eu me incluo, quantos são de nós que às vezes podemos estar na casa de Deus, mas estamos dispersos? Está na casa de Deus, estamos tristes, aborrecidos. Quantos de nós, ao invés de verdadeiramente nos alegrarmos, porque sabemos que nenhum de nós vamos receber a vida eterna por merecimento, é pela misericórdia do Pai. É pela misericórdia dele que recebemos. Por isso a importância de estarmos na casa do Pai, se alegrando com os irmãos e buscando cada vez mais aproximarmos do Pai. Porque não adianta nada estarmos na casa do Pai se não estarmos verdadeiramente na presença do Pai.
Por isso, amados irmãos, vamos cada vez mais buscar aquele que tem um novo céu, uma nova terra, que tem algo para nós que o olho jamais conseguiu enxergar, que nós jamais, a mente humana jamais tem capacidade de imaginar, porque o Deus a qual nós servimos tem tudo isso preparado. Por isso a importância de alegrarmos, por isso a importância de estarmos presente, não apenas o corpo, mas em alma e espírito, na presença de Deus. Amém? Senhor, agradeço a minha oportunidade. Quero convidar o nosso